Olá, seja bem-vindo ao canal de Fora da Gaiola. Eu sou David Darson e estou aqui mais uma vez para compartilhar com você uma palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração hoje. Quero aproveitar e mandar aquele abraço para Edvânia de Candial, que é minha amiga e também minha cliente, né? E agora irmã em Cristo, graças a Deus. Edvânia, eu estou muito feliz por você ter voltado para Jesus, viu? E eu acredito que a comunidade lá também está todo mundo muito feliz com a sua volta. Que o Senhor, em nome de Jesus, te fortaleça e te mantenha no caminho para a glória dele. Quero mandar um abraço também para a dona Dina do Tomba, Joana e toda a sua família. Quero mandar um abraço especial para minha mãe. O Dia das Mães passou, né? Feliz Dia das Mães atrasado para você que está aí me assistindo do outro lado. E para minha mamãe linda, eu já dei o Feliz Dia das Mães abraçando ela. Então, gente, eu estava meditando hoje no Efésios capítulo 2, versículo 1, que diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O que isso significa, né? Estando vós mortos em ofensas e pecados, o que significa? Para a gente entender o que isso significa, a gente vai precisar olhar para os Estados Unidos, porque até então é o único país que me vem à mente que tem pena de morte, né? Então, alguns estados dos Estados Unidos têm pena de morte e a gente, para compreender Efésios 2, a gente precisa entender o que acontece nos Estados Unidos. Por quê? Porque ali está falando exatamente de nós estarmos sob júdice. Quando eu falo nós, eu me refiro à humanidade. A humanidade está sob júdice. O que é estar sob júdice? É estar aguardando a sentença que já foi lavrada, a sentença que já foi decretada. Qual a sentença? O que isso tem a ver com os Estados Unidos? Bom, nos países que têm pena de morte, como por exemplo os Estados Unidos, quando a pessoa é pega no crime, ela é levada para a cadeia e uma vez provando que ela cometeu aqueles crimes, ela recebe a sentença. Pufo, está condenado à morte. Crimes hediondos lá, alguns crimes são pena de morte. Então o que acontece? A pessoa está presa, ela está viva ainda. Vamos dizer que a gente está aqui em 2023, vamos imaginar que a data da execução dela seja em 2025. Ela está numa fila esperando o dia em que ela vai ser executada. Enquanto ela está presa esperando sua execução, ela está viva, correto? Certo, está viva. Só que para o Estado, devido à pena que já foi dada e não vai ser revogada, ela está morta. Por mais que ela esteja viva, para o Estado ela já está morta, ela não vai votar. Ela não vai votar, ela não vai participar de nada que tenha a ver com aquele país, mais com o destino daquele país, porque ela já está decretada como morta, só está esperando o dia da sentença ser executada. É isso que é estar sobre júdice. E o texto de Efésios 2:1 fala que nós estávamos mortos em ofensas e pecados, ou seja, a gente, por causa das nossas ofensas e pecados contra Deus, ele já tinha nos declarado como mortos. É isso que significa. Só que o texto diz, e vos vivificou. Vivificar é tornar a dar vida, né? E vos vivificou em quem? Em Cristo. Cristo nos vivificou, Cristo nos deu vida. Quando nós estávamos sentenciados à morte, Cristo mudou essa sentença. Ele tirou a gente da condenação da morte e nos colocou na vida eterna. Ele tirou essa condenação. Ele sofreu de fato a morte na cruz no nosso lugar. E é isso que Jesus foi fazer na cruz do Calvário. Ele foi receber a pena de morte que era minha, que era sua que crê nele. Tá bom? É isso que é o evangelho. É Jesus ir lá pagar a minha dívida. É ele ir lá sofrer o que eu tinha que sofrer. Uma vez que essa dívida foi paga, uma vez que essa sentença de morte já caiu sobre Jesus, eu agora sou inocentado, que a Bíblia chama de justificado. O justificado é um termo jurista que significa o rapaz ser inocentado, né? Não significa que ele é inocente, né? Que ele foi preso injustamente, mas significa que ele foi declarado justo pelo Estado, né? Ele foi justificado, ele foi declarado como justo, ele foi inocentado. E é isso que Jesus fez quando ele estava na cruz do Calvário. Vamos imaginar que o céu seja um país e Deus seja o presidente desse país. E lá nesse país tem um conjunto de leis que se você quebrar, você vai preso. Se você quebrar, você recebe uma sentença. Nós fomos declarados pena de morte para cada um de nós, porque os crimes que a gente cometeu foi grave demais para sair impune, vamos dizer assim. E Deus se tornou justo
quando executa, né, essa pena em alguém, né? Quando ele pune o pecado em alguém, que no caso foi Jesus, né, ele se tornou justo. E ele se tornou ao mesmo tempo misericordioso, porque ele pôde me salvar. A pena que estava sobre a minha vida não veio mais sobre a minha vida. O juízo que estava para cair sobre a minha cabeça não veio sobre a minha cabeça, veio sobre a de Cristo. Por isso que só Jesus salva. Porque eu era sentenciado à morte, já tinha sido decretado que eu iria morrer, é como se fosse a cadeira elétrica. Vamos imaginar assim, que eu fui condenado à morte, mas ainda não fui para a cadeira elétrica. E aí Jesus chega no meu lugar e diz, olha, ele está sentenciado à cadeira elétrica? Ele está sentenciado à cadeira elétrica. Eu vou sentar no lugar dele ali e vou morrer no lugar dele. E aí vai lá, senta, toma aquele choque, morre. Tá entendendo? A pena foi cumprida. Você entende? A pena foi cumprida perante o Estado, perante a lei. A pena foi cumprida porque Jesus morreu. A lei diz que alguém tinha que morrer por causa daqueles crimes. Então vai Jesus e morre ali na cadeira elétrica no lugar de quem cometeu aqueles crimes, que no caso sou eu, você que crê. Logo, a pessoa que deveria ir para a cadeira elétrica já não pode ir mais. Por que não pode ir mais? Porque já tomou o lugar dela, já foi pago. Alguém tomou o lugar dela e pagou a dívida. E foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele foi para a cruz receber a pena de morte que era minha. A pena de morte que era sua. Por isso só Jesus salva. Porque mais nenhum ser humano na terra foi pagar essa dívida que a gente tinha com Deus. E aí fica um alerta para você que está me assistindo. Esse é o Evangelho. A boa notícia é essa. Nós não vamos mais para o inferno porque Jesus pagou a nossa dívida. Agora, de quem ele pagou a dívida? De toda a humanidade? Não. Senão todo mundo não ia ter mais ninguém indo para o inferno. E a Bíblia diz que vai ter gente que vai ser lançada no inferno e o texto está aí. De quem Jesus pagou a dívida? Somente dos que creriam nele. Somente das pessoas que iriam exercer confiança no que ele fez. Que iriam aceitar essa dádiva. Que iriam aceitar que ele pagou essa dívida no nosso lugar. As pessoas que depositariam confiança nele, fé nele. Foi por esses que Cristo morreu. É sobre esses que o sacrifício dele é efetivo, é eficaz. Ainda que ele convide toda a humanidade e diga, venha, qualquer um que vir, eu vou perdoar, qualquer um que vir a mim, eu não vou lançar fora, eu vou perdoar, eu vou curar, eu vou sarar. Todavia, ele só vai fazer isso a quem for até ele. Por isso é importante que se você que está me assistindo ainda não fez uma aliança com Deus, você procurar fazer. Porque se você não tiver recebido a punição que tem pelos seus pecados em Jesus, se Jesus não tiver pago, meu amigo, quem vai sentar na cadeira elétrica no dia do juízo é você. Você entende? Se você não tiver debaixo de Jesus, debaixo das asas do Altíssimo, debaixo da proteção do sangue de Cristo, se você não tiver debaixo da proteção do Senhor Jesus Cristo, no dia que você falecer, depois que você falecer, diz a Bíblia que segue-se o juízo. E depois que você falecer, você vai se preparar para no dia do juízo final se encontrar com Deus e ele vai sentar no trono como juiz e vai olhar na sua ficha. E todos os crimes que você cometeu vai estar lá. Se você crê em Jesus, apagou. Não tem nada, você é inocentado, você é justificado. Se você não receber Jesus como seu único suficiente Salvador, seus crimes vão estar lá e você vai precisar receber a sentença. Imagine só, que é a morte. Eu agradeço a todos que me assistiram até aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. E é isso aí, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.